Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Mais uma vez aqui, diretamente da paróquia São Pedro de Gramado, o nosso programa Bom Dia São Pedro. Hoje, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Este santo tão conhecido de todos nós, tão popularmente conhecido e também considerado o pai da ecologia, o pai dos animais, o cuidador dos animais. Vamos então ouvir hoje, agora, esta antífona que se refere a São Francisco. Francisco de Assis, homem de Deus, deixou sua casa e sua herança e se fez pobre e desvalido. O Senhor, porém, o acolheu com amor. Mais uma parte da antífona que complementa esta antífona de Francisco de Assis com uma bem-aventurança. Seguindo então essa linha da antífona de Francisco, bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Então, queridos irmãos e irmãs, a partir desta antífona de Francisco, a partir desta antífona deste nosso dia de hoje, temos aqui o Evangelho. Vou proclamar este Evangelho para podermos então fazer uma reflexão e, ao final desta reflexão, ler um pouco sobre a biografia de Francisco de Assis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres domésticos. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas e muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, qual é então a reflexão que podemos fazer hoje deste Evangelho? Qual é a mensagem que podemos extrair deste Evangelho para podermos também nós termos atitudes, às vezes de Marta ou às vezes de Maria? Vejamos. Nos tempos bíblicos, havia um grande preconceito contra as mulheres, como sabemos muito bem. As mulheres não tinham valor nenhum à época dessas leituras bíblicas. Um homem, ainda mais um mestre, jamais entrava na casa de duas mulheres. Em segundo lugar, nenhum rabino dava instruções para mulheres. A elas só cabia cuidar dos filhos e da casa. Não podiam participar ativamente nas sinagogas. Assim sendo, nesta hospedagem, Jesus revela a quebra de dois preconceitos contra as mulheres. Ele entra na casa de duas mulheres e, mais do que isso, aceita Maria como sua discípula, que se colocou aos seus pés para ouvi-lo. Então, Jesus tacitamente aceita Maria como sua discípula. Dessa forma, percebemos aqui duas lições que Jesus nos dá com esta passagem, com esta perícope. Primeiro, na hospitalidade se recebe o Senhor
como Abraão, que recebeu o próprio Deus. A segunda, Jesus revela a superação total do preconceito contra as mulheres. Para ele, todo ser humano, judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, tem a mesma dignidade. Jesus resgata essa dignidade das mulheres, então, traz as mulheres para a dignidade que lhes são próprias. O Evangelho é para todos, independentemente de escravo, de livre, de judeu, grego, homem ou mulher, sem distinção nenhuma. O Evangelho é para todos, sem distinção. Todos precisam, assim como Maria, escutar a palavra do Senhor. Não só escutar, como colocá-la em prática. Quando Jesus nos diz, minha mãe, meus irmãos, são os que ouvem a palavra e a colocam em prática. Marta, a preocupada, a ocupada com os afazeres, também precisa escutar. Caso contrário, todas as tarefas que ela desenvolve, todas as tarefas que ela executa, irão cair no vazio, não levarão a lugar nenhum. Mas tenhamos atitudes como de Maria, ouçamos a palavra de Deus e a coloquemos em prática, assim como São Francisco, o santo do nosso dia, o fez em sua vida. Vamos então agora ouvir um pouquinho sobre a vida de São Francisco. São Francisco nasceu na Itália no ano de 1182 e lá mesmo na Itália faleceu no ano de 1226. Fundador das grandes ordens franciscanas, anunciou o Evangelho vivendo na pobreza, na oração e no serviço generoso aos pobres e doentes. Abandona tudo para viver na pobreza absoluta, atendendo aos pobres, aos doentes. Manifestou também seu amor a Deus pela admiração da natureza, que o levou a ser proclamado padroeiro dos animais. A celebração da memória do pobre de Assis nos motive hoje a cultivar uma vida simples, o cuidado pela criação e a dedicação aos pobres e aos vulneráveis do nosso tempo. Aos irmãos vulneráveis, aos irmãos enfermos, aos irmãos pobres. Tenhamos então uma predileção, assim como o próprio Cristo Jesus o teve, São Francisco também teve, muitos outros santos também tiveram, e nós também tenhamos hoje, em nossos dias, essa nossa possibilidade de sermos também aqueles pobres que evangelizam os pobres, que vão ao encontro dos pobres e também ao encontro dos desvalidos e necessitados de nosso tempo. Então, por intercessão de São Francisco, este nosso dia seja abençoado, esse nosso dia seja protegido por Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São Pedro, nosso padroeiro paroquial, São Francisco de Assis e de Beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um bom, santo, abençoado dia. São Francisco, rogai por nós e até o próximo programa, se Deus quiser.